Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui na cidade de São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo, e continuo lendo com vocês as devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Estamos na semana 21, terça-feira. E o tema de hoje é A Estrada Longe de Deus. E tem duas referências bíblicas para nós, Eclesiastes 6, versículo 1 e 2, e Eclesiastes 7, versículo 1 a 3. Eclesiastes 6, 1 diz assim: Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas. E outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido, é um mal terrível. E Eclesiastes 7, 1 a 3. O bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos os vivos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. E o devocional diz assim: quando as emoções ficam confusas, a mente não consegue pensar bem. É preciso ser direito para pensar bem. Um homem que havia levado uma vida moralmente correta permitiu que a autopiedade justificasse seu caso com outra mulher, porque as relações sexuais com a esposa eram insatisfatórias. Eu fiz o que qualquer homem teria feito nas mesmas circunstâncias, respondeu ele, quando eu lhe disse que ele deveria ter se mantido fiel aos votos conjugais. Ele se justificou dizendo que os outros homens teriam feito o mesmo. Mas essa justificativa não fez seu rosto brilhar, nem aliviou seu conflito interior. Ele era uma guerra civil, e o seu rosto mostrava isso. As palavras da teóloga Leslie Weatherhead vão direto ao ponto. Sim, a vida funcionará apenas de um modo, e esse é o caminho de Cristo. Há um precipício no final de todas as outras estradas. Quebrados, feridos, desiludidos, desesperados, sabemos então que de nós mesmos e em nós mesmos não há esperança de encontrar algo que não seja um inferno de um grande desespero. Fora de Deus, só há morte. Quem me dera convencer o leitor disso antes que ele o descubra por si mesmo. E ainda assim, vamos longe em busca de justificativa para caminhos errados. Uma mulher, escrevendo a um homem casado, sugeriu que ele se envolvesse com outra, uma vez que seu relacionamento com a esposa não ia bem. Ela disse que Jesus teria aprovado essa relação extraconjugal, visto que ele disse à mulher apanhada em adultério: eu também não a condeno. Ela parou antes da última parte. Agora vá e abandone sua vida de pecado. João 8, versículo 11. Ela estava preparada para profanar a santidade com o intuito de justificar o impuro. Um médico diz a seus pacientes: seu cérebro é o motorista. Se o cérebro se embebedar com uma ideia errada, você acabará em uma vala. A ideia errada é que você pode desfrutar do sexo contrariando a vontade de Deus. Homem de Deus, a morte na panela, disse um discípulo a Eliseu quando ele estava prestes a comer ervas venenosas. Eliseu jogou um pouco de farinha na panela, e já não havia mais perigo no caldeirão. 2 Reis 4, 40, 41. A morte em cada panela, ego, sexo, grupo, até que a farinha da vontade de Deus
seja misturada. Então não há mais nada errado com o seu conteúdo. Pode ser comido com segurança. Oração de hoje. Ó Cristo, tu purificaste tudo, especialmente o sexo. Então te apresento minha vida sexual, tão clamorosa, tão pronta a se perder. Onde falhei sozinho, contigo posso ter êxito e fazê-lo gloriosamente. Amém. Afirmação do dia: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Romanos 13, versículo 14. Interessante que no devocional de hoje nós voltamos para um ponto muito conhecido nosso. Aquilo que ganha a nossa atenção nos ganha. Nós temos falado isso aqui e você tem escutado isso aqui no Instituto a respeito dos paradigmas, daquilo que dirige e conduz a sua vida. Pensamentos do tipo: eu mereço ser feliz, que mal que tem nisso? Deus quer que eu seja uma pessoa satisfeita sexualmente. E a gente vai então criando desculpas para justificar os nossos desejos da carne, aonde o foco é o próprio eu e revela então a nossa autopiedade. Segundo o autor Oswald Chambers, a autopiedade é o pior pecado que um homem pode ter, que o ser humano pode ter. Você foca totalmente em si, você olha para si mesmo e ao ficar ensimesmado, você não consegue perceber o que Deus está mostrando para você. Qual a vontade dele para você? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Nós precisamos ter cuidado com as mentiras que nós contamos para nós mesmos, com as justificativas que nós damos para permanecermos no erro. São desculpas que o mundo traz para nós facilmente. Amigos que não estão no caminho, ou amigos que estão no caminho, mas que estão aí na corda bamba, muitas vezes falam que não tem nada a ver, leem o versículo pela metade. Olha, Jesus não te condena, mas Jesus fala: vá e não peques mais. Nós precisamos prestar atenção no mundo que nós vivemos hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, com essa liberdade que nós temos de nos correspondermos via as redes sociais, trocas de mensagem. Cuidado, cuidado com o adultério virtual. Cuidado com as mensagens íntimas que você troca, você é um homem casado com uma outra mulher que não é a sua. Você, mulher casada, que troca com um marido que não é o seu marido. Você, uma moça solteira, que conversa com um homem casado e fica fazendo gracejos. E, ao contrário também, nós temos que perceber as nossas conversas, as nossas trocas de conversas e tomar cuidado. Nós precisamos nos posicionar e nos voltarmos para aquilo que Jesus fala para nós. Cuidado, porque pode ter morte na panela. Então, vamos para Jesus apresentar e misturar nessa panela a farinha da vontade de Deus. Lembrando que a vontade de Deus, ela é o melhor para nós. Deus, em Cristo Jesus, nos capacita para sermos quem Ele quer ser. Você, mulher casada, você, homem casado, seja fiel. Fiel à mulher que Deus te deu, fiel ao marido que Deus te deu. Você, solteiro, olhe para Jesus. Fale para Jesus da sua necessidade, Ele vai suprir a sua necessidade. Você não precisa se envolver em uma vida sexual fora do casamento. Deus tem o melhor para você. Ore, se apresente a Deus. Cuidado, porque como nós lemos aqui, as emoções ficam confusas. E quando as emoções ficam confusas, a nossa mente não pensa bem. E aí nós vamos direto para o erro. Pense nisso.
Lembre que Jesus, ele é suficiente para você. Lembre-se que Deus ama você e Ele vai entregar para você aquilo que você necessita. E Ele sabe o que você necessita. Confie a sua vida sexual a Deus. Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia abençoado e bem apoiado na presença de Jesus. Um abraço.